Amém? Você pode sentar. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Deixa eu devolver aqui. Botar ele para nós. Amém. Gente, muito bom a gente estar numa manhã como essa, amanhã onde nós temos um batismo, e é extraordinário porque toda vez que acontece um batismo na igreja, eu sou lançado lá para 25 anos atrás, né? Quando eu desci as águas do batismo, quando o Senhor me alcançou, e não tem como eu não me emocionar, não tem como eu não ser lembrado de tudo aquilo que Deus fez por graça e por misericórdia a minha vida. Amém? Então hoje para mim é uma manhã muito especial, eu sei que para você também o é, em nome de Jesus. Eu queria convidar você, se você puder, abrir a sua Bíblia comigo, na carta de Pedro, capítulo 3, Pedro, capítulo 3, aonde, num momento de ensino aqui, Pedro fala algo acerca do batismo, e ele, talvez, porque havia já uma distorção na prática do batismo, Pedro resolve trazer um pouco mais de clareza sobre o que é o batismo, e eu queria gastar aqui uns minutinhos com você, trazendo um pouquinho mais de clareza, não só sobre o que é o batismo, mas a nossa importância no reino de Deus. O que é fazer parte de uma igreja? O que é fazer parte de uma família de fé? O que é o que a gente vai viver aqui hoje pela manhã? O que representa isso na minha vida? O que isso pode afetar na minha jornada? E eu queria convidar você, se você puder abrir a sua palavra comigo, está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, a gente vai ver o verso 21 e o verso 22, e eu vou tentar contextualizar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Amém? Eu acho que vão conseguir produzir, talvez, projetar, não sei se vai dar. 1 Pedro, capítulo 3, verso 21, diz assim: e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Se esse versículo acabasse aí, a gente corria o risco de aqui criar uma heresia. Mas ele não acaba aqui, ele segue. O texto segue assim: não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Amém? Mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós chegamos diante de Ti, essa é a Tua palavra, que é viva, poderosa, é capaz de mudar, Senhor, no mais profundo do nosso ser, é capaz de vivificar coisas em nós que já morreram ou que estão adormecidas. A Tua palavra tem o poder de nos lavar, de nos limpar, de nos alimentar, de nos orientar, de nos dirigir. Então, nessa manhã, que nós possamos, pela Tua palavra, sermos alimentados, orientados, conduzidos e também confrontados. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Gente, quando Pedro está falando aqui, e esse texto, como eu falei, se a gente parasse ele no primeiro momento, a gente corria o risco de construir uma heresia daqui, aonde a gente estaria dizendo algo que o próprio Senhor Jesus não disse. Lembra que a gente começou dizendo, isso é representado pelo batismo, que agora também salva você. Se eu parasse aí e eu dissesse, olha, o batismo salva as pessoas, isso é uma distorção daquilo que Jesus falou e daquilo que ele ensina. Mas, quando Pedro está falando aqui, ele está usando como referência a arca. Quem lembra da arca de Noé? Né? Ele está usando como referência a arca, que a arca serviu como um meio de salvação para aquelas 8 pessoas que entraram na arca, e também como meio de salvação para todas aquelas espécies de animais que iriam se perder por conta do dilúvio.
E aqueles que entraram na arca, aqueles foram salvos, os que estavam fora da arca se perderam, foram dragados pelas chuvas, pelas enchentes. A grande questão aqui é que Pedro está construindo esse mesmo entendimento, e ele está dizendo, olha, isso agora é representado pelo batismo, que salva. E aí ele está dizendo, não o lavar, não o mergulhar, não o ato em si, mas o que isso está representando, o que isso está externando, o que isso está deixando claro a todos, é que esse mergulhar, esse lavar, esse entrar e sair da água, ele está representando uma decisão íntima, uma decisão consciente, uma decisão comprometida de que eu quero seguir Jesus, de que eu sou um discípulo dele. Você bem lembra que lá, quando Jesus está sendo assunto aos céus, e ele está orientando aqueles que ficariam, ele está orientando os seus apóstolos, está orientando os seus discípulos, a ordem clara que Jesus dá é para que eles fossem por todo mundo. E eles pregassem o Evangelho. E pregando o Evangelho, eles fariam discípulos. E esses discípulos deveriam ser, quem lembra? Batizados. O que nessa manhã a gente vai fazer aqui é o resultado de discípulos que andam com Jesus. O resultado de ser discípulo de Jesus é obedecer conscientemente às ordens dele. Então nessa manhã eu comecei dizendo que a gente vai deixar um pouco claro o que é fazer parte de uma igreja, o que é ser uma igreja. Começa na clareza de que Jesus chama discípulos, Jesus não chama adeptos. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não estava preocupado com denominações e não está preocupado, continua não estando preocupado hoje. Jesus não está preocupado com uma estrutura eclesiástica funcional. Jesus está preocupado com aquela igreja que de fato produz discípulos. Discípulos de quem? Discípulos do pastor, da liderança, da filosofia da igreja, discípulos do nosso entendimento? Não, discípulos de Jesus. Homens e mulheres que entendem, como foi cantado aqui, que havia uma separação entre nós e o nosso Deus, havia um véu espesso, e esse véu foi rasgado não por meio de força humana, não por uma estrutura humana, mas foi rasgado pelo sangue de Jesus. E agora o acesso que eu tenho a Deus, agora a certeza que eu tenho de que as minhas orações são ouvidas, a certeza que eu tenho de que quando os meus olhos fecharem e o meu coração bater pela última vez, os meus olhos se abrem para a eternidade com Deus, essa certeza está depositada sobre o fato de que Jesus morreu por mim. Ser igreja é muito mais do que ser membro de uma instituição. Ser igreja é ser discípulo. Ser discípulo é amar aquilo que o seu mestre ama. Ser discípulo é você se entregar por aquilo que o seu mestre se entrega. Ser discípulo é carregar as marcas do seu mestre. O batismo é o resultado de discípulos. É a resposta de discípulos. Mas existem outras. E a grande questão aqui, nessa manhã, para mim e para você, é nós entendermos que somos convidados por Deus a nos tornarmos discípulos de Jesus. Nós não somos convidados por Deus a fazermos parte da igreja evangélica do Brasil. Nós somos convidados por Deus a nos tornarmos discípulos. Ah, pastor, mas e depois que eu me torno discípulo? Depois que você se torna discípulo, naturalmente você vai desejar estar vinculado à família da fé. Depois que você se torna um discípulo genuíno de Jesus, você vai amar fazer parte do corpo de Cristo. Você vai amar responder às afeições do seu Senhor. Você vai amar o que Ele ama. Amar pessoas é difícil, não é, gente? Sim ou não? Por isso que a gente vê, e eu não estou fazendo uma fala contrária a isso, mas é por isso que a gente vê cada vez mais
o movimento pet crescendo. Porque é muito mais fácil você amar um animalzinho que não vai falar nada que você não gosta. Quando muito vai roer um sapato seu, quando muito vai fazer suas necessidades aonde não foi planejado. Mas é muito mais fácil a gente ter um pet que a gente está sob domínio ali, do que a gente amar pessoas. Porque pessoas, elas nos confrontam. Pessoas fazem a gente reagir. E geralmente a gente reage com aquilo que nos governa. Se a gente é alguém que está lá, tem no nosso coração muito ódio, muita ira, muito ressentimento, muita frustração, quando alguém faz a gente reagir, a gente não vai reagir dando flores, a gente vai reagir com aquilo que está lá dentro da gente. E aquilo que está lá dentro da gente é o que diz se nós somos discípulos ou não. Então nessa manhã, a reflexão para mim e para você acerca da palavra de Deus, é que aquilo que Pedro está dizendo para eles, ele está dizendo, olha, o batismo não é só um banho, mas o batismo ele é um penhor, ele é a representação daquilo que está governando vocês, ele é a representação daquilo que vocês conscientemente decidiram. E aí é maravilhoso porque o texto ele diz assim, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma consciência diante de Deus. É nós entendermos que ser discípulo é ter o compromisso de uma consciência diante de Deus. Ser discípulo não é só fazer coisas. Porque tem tanto de gente que faz coisas, mas não sabe o que está fazendo. Isso chama-se proselitismo. Sabe o que é proselitismo? É você se converter, ou você se tornar adepto de uma religião. E aí você faz coisas. Não importa se você sabe o que está fazendo. Não importa se isso é fruto de uma consciência, de um pensamento, de um coração diante de Deus. Está todo mundo fazendo. Está todo mundo caminhando para lá. Então eu vou também. Não é fruto de uma consciência. Como que todo mundo batiza e eu não? Tem que batizar também. Mas você sabe o que você está fazendo? Não, não sei. Então você está se condenando. Todo mundo vai comer a ceia aqui. A gente faz isso no mínimo uma vez por mês. Está todo mundo comendo a ceia, deixa eu participar também. Eu vou lá. Eu vou na missa e aí tá lá, estão dando a hóstia, eu também pego. Então, eu também vou. Aquilo não é fruto de uma consciência, não é fruto de uma decisão, não é fruto de uma vida diante de Deus. Isso não é ser discípulo. Ser discípulo é, de fato, ter uma consciência, os seus pensamentos diante de Deus. Eu estou dizendo isso, e isso parece óbvio para muita gente, mas a grande questão é que muitos de nós achamos que basta estar num lugar como esse, basta vir aqui aos domingos, basta eu me banhar nessas águas, basta eu participar da ceia uma vez por mês, basta eu ler a Bíblia esporadicamente quando eu estou enfrentando algum desafio, aonde eu vou lá e procuro no final da minha Bíblia o índice e vejo o que eu estou passando. Eu estou passando por depressão. Então vamos ver. Depressão, a Bíblia diz isso. Aí tu vê 50 textos sobre depressão e aí aquilo te traz um alento num primeiro momento, mas passa os dias você está de novo lá. E aí você só lembra da Bíblia quando está de novo lá. Isso não acontece aqui, mas poderia acontecer. Mas a verdade é que às vezes nós esquecemos que Jesus nos chama para sermos discípulos, que Jesus nos chama para andar com Ele, que Jesus nos chama para que a nossa consciência esteja diante de Deus todos os dias, dia após dia, manhã após manhã, desafio após desafio. A Bíblia conta lá no Gênesis, lá no começo de todas as coisas, que na viração do dia, o próprio Deus ia lá falar com Adão. Isso me faz entender que é do caráter de Deus a relação diária, é do caráter de Deus a relação cotidiana com a gente. Deus não é alguém que nós encontramos só no domingo.
Deus não é alguém que só faz sentido para a gente em meio a decisões importantes. Deus não é alguém que só vai fazer diferença na minha vida quando meu filho adoece ou quando a minha esposa está mal. Não, Deus é aquele que quer andar comigo todos os dias. Porque um discípulo anda com seu Senhor todos os dias. Um discípulo anda com seu Senhor nos momentos bons e nos momentos ruins. E um discípulo verdadeiro, ele responde aquilo que o seu Senhor exige dele. E nessa manhã, a pergunta para mim e para você: nós somos de fato discípulos do Senhor? Esse momento era para ter um massivo amém. A grande questão, eu e você funcionaremos muito mal longe de Deus. A grande verdade, irmãos, e você que está aqui hoje nessa manhã, talvez pela primeira vez, nós funcionamos mal longe de Deus. A nossa vida é desfuncional, afastados do nosso Criador. Como bom brasileiro que somos, sempre que a gente compra um produto novo, um aparelho eletrônico, equipamento top, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Vamos lá, ler o manual, não é verdade? Ou a gente chega, liga na tomada e começa a ver o botão que mais brilha é o que a gente aperta. Não é assim? E ainda quando a gente encontra o aparelho que não tem ali as legendas nele, a gente fica murmurando e dizendo: poxa, esse pessoal, né, não sabe o que faz. A gente tem a tendência de viver a vida sem saber nem porquê, nem para quê de nada. A gente vai vivendo. E a gente vai vivendo, muitas vezes, só por observando. Assim, tá dando bem com o Léo, tá dando bem com o Tiago, tá dando bem com os outros, eu vou fazer também. Só que tem coisas que vai dar muito bem para o Tiago e não vai dar muito bem para o Léo. Tem coisas que o Tiago sabe lidar na vida e o Léo não. Tem coisas que ambos sabem enfrentar e têm estrutura para enfrentar e eu não tenho. Só que a gente simplesmente vai vivendo as coisas. E esse vai vivendo as coisas vai nos colocando numa condição de vida desfuncional, aonde eu não sequer tenho clareza do meu potencial. Tenho tanto de gente, e nesse lugar a gente corre risco de ter um grupo grande dessas pessoas, que acham que estão plantados nessa terra para fazerem o que está escrito na sua carteira de trabalho ou no seu contrato social. Tem tanta gente que está aqui que acha que nasceu para ganhar dinheiro. Isso é uma redução daquilo que você nasceu para ser. Porque você nasceu para ser um discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus tem autoridade sobre a terra. Um discípulo de Jesus, por meio da graça de Deus, tem autoridade sobre enfermidades. Um discípulo de Jesus, pela graça de Deus, tem autoridade sobre a morte. Um discípulo de Jesus, pela graça de Deus, tem autoridade sobre o caos. Tudo que eu citei aqui, o dinheiro não tem autoridade. O dinheiro não pode. Só que o texto que nós acabamos de ler diz, olha, por meio da ressurreição de Jesus, que subiu ao céu, está à direita de Deus, a Ele, a Jesus, estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Quando nós somos discípulos dele, que subiu aos céus, está à direita de Deus, a Ele está sujeito a autoridade, anjos, poderes, a Ele está sujeito. E se eu sou discípulo dele, eu faço como Ele me ensina a fazer. E eu vivo nos passos dele. E o que é maravilhoso é que a gente pode fazer as obras que Ele fez, e outras ainda maiores. Mas isso é reservado aos discípulos, não aos prosélitos, não àqueles que simplesmente frequentam a igreja sazonalmente, ou quando nada mais funciona, ou quando outras prioridades desaparecem. Aí eu lembro
existe um Deus. O que nós vemos aqui é que aqueles que estavam sendo salvos, respondendo com o batismo, é aqueles que o texto diz que têm uma consciência diante de Deus. Sua mente, seu pensamento, seu coração, suas decisões estão diante de Deus. Quem é a primeira pessoa que você pensa antes de tomar uma decisão? Para quem é a primeira pessoa que você quer contar uma vitória, uma conquista, um sucesso? Com quem é a primeira pessoa que você quer repartir as suas conquistas? A pergunta é Deus essa pessoa? É para Ele que você quer correr e dizer, Deus, eu reconheço que foi o Senhor que me deu. Ou é para Ele que você quer correr e dizer, Pai, eu estou sofrendo, eu não sei como lidar. E se tem uma pessoa que eu tenho que contar as minhas fraquezas é para o Senhor e eu estou aqui. Você lembra quando você era pequeno? E aí alguém te fazia alguma coisa, ou você tinha algum problema? Para quem você corria? Eu tenho o meu menino lá em casa, e ele sempre me chama de papai. Mas quando ele me chama de pai, eu sei que alguma coisa não está bem. Quando ele fala pai, ele não tem tempo nem de dizer papai, é porque alguma coisa não está bem. E ele vem, pai, isso está acontecendo, isso. Às vezes ele vê alguma coisa que eu não queria ver na TV, e ele vem. Talvez essa facilidade ou esse ímpeto dele de vir me procurar como primeira opção, precisa estar no nosso coração em relação ao nosso Deus. Ele precisa ser o nosso socorro presente, porque Ele o é. Às vezes nós não fazemos dele o nosso socorro presente na hora da angústia, mas Ele, acerca de si mesmo, Ele diz, eu sou o socorro para vocês na hora da angústia. Então nessa manhã, a gente vai participar da decisão de verdadeiros discípulos que estão caminhando com Jesus. E nessa manhã eu quero convidar você, que de repente está aqui, e você, aí no seu interior, quando começa a fazer contas, você percebe que você é muito mais um adepto ao cristianismo do que um discípulo de Jesus. Você é mais um adepto à religião evangélica do que de fato um evangélico. E ser um evangélico não significa participar da igreja evangélica, embora isso seja uma necessidade, mas ser evangélico significa ter o evangelho como algo que dá qualidade ao que fazemos. Quando eu sou evangélico, significa dizer que as minhas decisões são norteadas pelo evangelho. Ser um evangélico significa dizer que se tem 10 pessoas que não conhecem a Deus, e tem eu sou a pessoa habilitada para repartir o que eu tenho, não os 10 que estão lá. Eu não sou o cara habilitado para receber, eu sou o cara habilitado para dar. Ser evangélico significa dizer que se tem alguém pronto para morrer, somos nós. Mas a gente ora ao contrário, né? Senhor, meu Deus, tanta gente sem Deus aí para morrer, vai morrer justo um crente. Não, o crente está pronto para morrer, irmãos. Ser evangélico significa dizer que eu e você estamos prontos para enfrentar o dia da abundância, mas estamos prontos para enfrentar o dia da adversidade. Ser evangélico não é vir a um culto no domingo somente. Ser evangélico não é andar com uma Bíblia embaixo do braço, fedendo a CC. Ser evangélico não é somente usar algumas palavras chaves. Não é só dar a paz do Senhor, mas é repartir a paz de Deus que está em mim. Está todo mundo no caos. Agora chega final de ano, encontro da família, sempre dá a faísca, né? Mesa do Natal, o pessoal um tempinho sem se ver, com aquela mensagem no grupo da família atravessada assim,
A pessoa colocou lá e você viu aquilo, na hora não respondeu, mas aí se não, deixa que no Natal a gente vai sentar na mesa todo mundo e eu vou deixar a pessoa encurralada. Ser evangélico é pagar o mal com o bem. Ser discípulo de Jesus é ser evangélico, no sentido real da palavra. Amém? A gente reduz a ritos e regras, mas é muito mais do que ritos e regras. Eles estão. Ser discípulo de Jesus vai exigir dedicação, esforço, compromisso. Vai exigir da gente. Vai exigir que a gente abra mão de coisas. Tem um monte de gente que podia estar aqui hoje de manhã e não está. Tomando decisões. Tem líderes dessa igreja que poderiam estar aqui celebrando a decisão de algumas pessoas e não estão, porque eles têm outras prioridades. E as prioridades que nós temos fala de quem somos. Fala do que governa o nosso coração. Amém? Ser evangélico é ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é abrir mão de si mesmo, muitas vezes. Pastor, mas até agora o senhor falou de coisas que eu tenho que entregar, e o que eu vou receber? Vida. Paz que excede o entendimento. Eternidade. Céu. O céu não é o céu porque as pessoas que você não gosta não vão estar lá. Não. O céu é o céu porque Deus vai estar lá. A plenitude da paz, a plenitude da alegria, a plenitude do amor. Lá não haverá choro, pranto, ranger de dentes. Lá é um lugar onde a dor e o pecado foram retirados. Mas aí a gente ama esses 80 e poucos anos que a gente vai viver aqui. Alguns com muito esforço, um pouquinho mais. E a gente acha que esse é o prêmio. O meu prêmio de ser cristão é eu trocar de carro todo final de ano. Não. Seu carro vai ficar aqui, vai enferrujar, e alguém que nem sabe o esforço que você teve vai passar ele nos trocos. O prêmio para mim e para você é a eternidade com Deus. O prêmio para mim e para você é não mais verter lágrimas por dor, por incapacidades, por fraquezas. O prêmio para mim e para você, o prêmio para o verdadeiro discípulo é andar com o seu Senhor, com o seu Mestre. Amém? Ainda que o céu não tivesse todos os benefícios que a gente às vezes ensina na escola dominical, né? E a gente ensina, não, mas lá as ruas vão ser de ouro, e aí aquilo que a gente trabalha tanto para conquistar, e a gente vai desfocando do que é principal. O céu só é o céu porque Deus vai estar lá. Assim como o inferno só é ruim, não é porque tem alguém te espetando lá, mas espetando alguém, né? Não é porque vai ter choro e ranger de dentes, não é porque vai ter, não, o pior do inferno é a ausência de Deus naquele lugar. Ah, mas e todo o castigo? Sim, todo o castigo que haverá eternamente lá, só coopera com a pior dor da humanidade, que é estar longe de Deus. Então, qual é o benefício de ser discípulo de Jesus? É ser guiado por Ele. É ter paz com Deus. É você ter certeza de que quando seus olhos fecharem, eles se abrirão para a eternidade de vida e contentamento. Qual é o benefício de ser discípulo de Jesus? É você saber com toda a certeza do seu ser que tudo coopera para o seu bem. É você saber que nada nessa terra vai atrapalhar ou interferir os propósitos de Deus na sua vida. O benefício de ser discípulo de Jesus é você saber que você não é regido pela sorte ou pelo acaso. Quanto crente eu ouço dizer,
Pá, tive sorte nisso aqui. Você não teve sorte, coisa nenhuma. Foi Deus. E sempre é Ele. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos dado boas dádivas. Ele tem revelado os seus planos para aqueles que o amam. Ele revela os seus planos para os seus amigos. Ele revela a sua vontade para os seus amigos. Esse é o benefício de sermos discípulos também. Então, nessa manhã, a pergunta que paira sobre todos nós aqui é se nós, de fato, estamos nos dedicando para sermos discípulos de Jesus. Ou a gente está acostumando a vir a um culto. Esses irmãos que vão descer as águas do batismo, eles tomaram uma decisão. Eles disseram, não quero mais só vir no culto. Eu quero ser discípulo. Eu quero amar o que o meu mestre ama. Eu quero me dedicar por aquilo que ele se dedica. Eu vou sentar à mesa com ele e vou me alimentar com ele. É isso que a gente quer viver aqui nessa manhã. Amém? E nessa manhã, eu quero convidar você a tomar uma decisão. Não seja alguém que vive na periferia da fé cristã. Vive por fora, correndo só por fora e pegando respingos. Não seja alguém que, que tem a fé, tem a família da fé e a oportunidade de ser discípulo como uma das opções da vida. Porque nós não temos outras opções. Ou é vida ou é morte. Ou é vida com Deus ou é morte nesse mundo. Então nessa manhã, eu queria desafiar você a tomar uma decisão consciente na sua vida. O texto que nós lemos diz que o batismo, para eles não era só um banho, mas era um compromisso de uma boa consciência diante de Deus. É a clareza de saber que não tem outro lugar para mim. É a clareza de saber que se não for na presença de Deus, eu vivo uma vida disfuncional, funcionando errados. As coisas não vão dar certo. Os relacionamentos não vão ser produtivos. O trabalho vai me devorar. O dinheiro vai me dominar. A saúde vai me colocar medo. É assim. Se a minha vida não tem a minha consciência posta diante de Deus, se a minha mente e meu coração não estão se rendendo diante dele, eu sou refém de um tanto de coisa. Mas quando eu sei que ele é o meu Senhor e eu sou o seu discípulo, a paz se instala no meu coração. Amém? E eu vivo como um vitorioso nessa terra. Não porque eu sou mais forte que os outros. Não porque eu tenho desempenho melhor que os outros. Não porque eu aprendi um monte de frases de efeito que me faz vencer. Não. É porque eu sei que o meu Senhor venceu a morte. É porque eu sei que o meu Senhor é vitorioso. E como discípulo dele, eu ando após ele, no caminho que ele já trilhou. Amém? Esse é o meu convite para você nessa manhã. Não seja só um membro da igreja de Jesus sobre a face da terra. Seja um discípulo, seja uma discípula de Deus. Tenha as marcas dele. Carregue aquilo que ele quer que você carregue. Amém? Pastor, mas se eu quiser só continuar vindo à igreja, não me comprometendo muito, beleza. É seu direito. Só que cuidado. Porque às vezes isso faz um efeito placebo na nossa vida. Já ouviu falar disso? Aquele remedinho que parece remédio, mas ele não faz nada. Aí a gente acha que tomou o remédio está melhor. É aquela história da pessoa com uma febre altíssima. Aí ela vai lá e ela toma um antitérmico. É antitérmico que fala? É antitérmico. Aí a febre baixa. Uau, estou curado. Só que tem uma infecção se alastrando dentro da pessoa. Quando ela abre os olhos, o antitérmico não adianta mais.
Às vezes a gente faz assim com a fé cristã. A gente está mal, vem no culto, tem um pastor de fala mansa, tecladinho no fundo, uma canção legal, as pessoas falam a palavra de Deus. É o antitérmico. Só que ainda tem um problema maior se alastrando. Chama-se pecado. E o pecado ele vai se alastrando nas pessoas. E o resultado para o pecado é o arrependimento. Aliás, a resposta para o pecado é o arrependimento. Para encerrar, Mateus 3:1 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus, dos céus está próximo. Arrependam-se. Parem de tomar antitérmicos. Parem de só baixar a febre. Resolva a enfermidade. Resolva, sabe, a infecção. O texto é maravilhoso, porque no verso 6 desse mesmo capítulo, diz assim: confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As pessoas entenderam que eu precisava confessar os meus pecados. As pessoas entenderam que não dava para viver só na periferia da fé cristã, só por fora, assim, vem aqui, ouve uma palavra, vai embora, assiste um vídeo na internet, tira uma promessa da caixinha de promessa, geralmente é uma promessa boa, né, dizendo alguma coisa boa, aí a gente resume a nossa leitura bíblica a uma caixinha de promessa, e a gente vai vivendo a vida assim, vai tá jóia, tá muito bom, e a febre baixa. Mas o pecado está se alastrando. E aí o texto diz exatamente: eu os batizo com a água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. E aqui ele está falando do próprio Senhor Jesus. Tanto que não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. O Espírito Santo que nos dá cada vez mais a capacidade de nos arrependermos do nosso pecado. Mas se nós não nos submetermos ao batismo com o Espírito Santo, o texto diz que ele também batiza com fogo. E a gente acha assim: uau, que legal, então são os dons que ele está falando. Não, ele está falando, quando diz que batiza com fogo, ele está falando de juízo. Se nós não formos batizados nas águas e conduzidos pelo Espírito, se nós não formos, um dia seremos batizados no fogo. E o batismo no fogo é aquele batismo onde separa o joio do trigo. É o que separa o ouro das impurezas. Você pega uma barra de ouro, você batiza ela no fogo, você bota ela no fogo, e ali vai separar o que é precioso e o que é impureza. Então nós temos nessa manhã o convite do próprio Deus nos chamando a uma entrega como discípulos. E essa, até aqui, eu venho. Daqui para diante, e muito melhor do que eu fiz até aqui, o Espírito Santo trabalha no seu coração. Mas há um lugar que você precisa fazer uma escolha. De continuar sendo um discípulo e ser um discípulo, ou simplesmente continuar vindo à igreja, tomando antitérmico, domingo após domingo. A febre baixa, o pecado vem, eu não me arrependo, e assim vai, e a infecção está se alastrando. Até chegar uma hora que ela, está ali a nossa irmã que é médica, né? Ela generaliza, né? É isso? Ela toma parte do corpo todo. E aí não tem mais jeito. Amém? Vocês ficaram tensos? Por quê? Porque é uma palavra de vida e esperança. É Deus dizendo para nós: eu não quero você só como alguém que frequenta a igreja, eu quero que vocês sejam meus discípulos. A primeira coisa que a gente era pensar: mas como assim eu, discípulo? Eu sou todo cheio de problema, sou todo cheio de falha, eu peco a beça. E aí eu lembro do que João estava dizendo para aquele povo: olha, arrependam-se, porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, arrependam-se. O ingresso ao discipulado de Jesus é o arrependimento. E eu só consigo me arrepender
com fé naquele que me perdoa. Então nessa manhã eu quero convidar você a tomar essa decisão. Você não precisa fazer isso publicamente. Você precisa fazer isso conscientemente diante de Deus. Amém? Eu falei demais pro meu tamanho. E eu queria que a gente pudesse, nessa hora, antes de nós batizarmos, a gente pudesse orar. Eu quero convidar você, se você pode, coloque a sua mão no seu coração aí. Nós vamos orar. Senhor, primeiramente nós te damos graças porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra fala conosco. Há mais de 2000 anos escrita, ela ainda fala e arde no nosso coração, vivificada pelo Teu Espírito. E nessa manhã, Deus, nós nos colocamos diante de Ti, porque nós não queremos ser somente participantes, somente adeptos a uma religião, não. Nós queremos sim sermos discípulos Teus, carregar as Tuas marcas, ir aonde o Senhor nos envia, falar com quem o Senhor quer que nós venhamos a falar. E nessa manhã, Deus, nós Te pedimos, reaviva isso em nós. Talvez há pessoas aqui que esqueceram, Senhor, do chamado, esqueceram que foram escolhidas por Ti desde o ventre das suas mães. Deus, nessa manhã, traz isso à memória. O Senhor não esquece as suas promessas, o Senhor não esquece da sua palavra. O Senhor não muda, as pessoas falham, as pessoas exageram, as pessoas muitas vezes erram a mão, mas o Senhor não. O Senhor com amor eterno nos atraiu, com amor eterno nos alcançou. E nessa manhã, Deus, nós entendemos que é necessário responder a esse amor com arrependimento. Todas as vezes que nós justificamos a nossa ausência, todas as vezes que nós justificamos o porquê não nos tornamos discípulos Teus, nós nessa manhã nos arrependemos. Nós nos arrependemos e Te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, e oramos para que o Teu Espírito nos leve e nos convença do pecado, do engano, do erro. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo nessa manhã, em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nossas vidas. Deus, nessa manhã fala conosco, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, seja encharcado pela Tua palavra. Senhor, tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é simplesmente estético, tudo aquilo que muitas vezes nós ficamos representando como crentes, mas na verdade nosso coração está sendo corroído pela maldade. Pai, nessa manhã nós nos apresentamos a Ti, a nossa mente, nosso coração é posto diante de Ti. Nós queremos ser Teus discípulos de fato. Nós Te pedimos em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, a irmos após o Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.